novos irmãos que começaram a liderar ou abriram a sua casa para uma célula, né? Hoje, com as crianças, adolescentes, e jovens e adultos, nós somos quase 10 mil irmãos aqui na videira do Bueno, e foi uma festa muito bonita, para a glória de Deus. Quantos dizem glória a Deus por isso? Eu me senti muito emocionado, porque nós temos uma visão de cada crente ser um ministro, e realmente cada casa ser uma extensão da igreja, e podemos compartilhar o evangelho, e realmente edificar a igreja, e continuar alcançando pessoas que talvez não venham aqui num culto, mas que vão frequentar a casa de alguém. Eu me converti no dia 2 de maio de 1990, e não foi num culto, né? Foi numa casa. Eu fui convidado para ir numa célula, e naquela noite, era uma célula distante, longe. Hoje, a cidade de Passos Anos fica um pouco mais perto, né? Mas ainda longe, lá onde eu converti. Lá no setor Marques de Abreu. Alguém mora lá? Com aquelas bandas, saída para Rio Verde, ali depois da Eternite, era longe, e eu fui me converter lá. Deus estava lá me esperando, né? Glória a Deus por isso, na casa da irmã Raquel, irmã muito querida. Hoje ela mora em Imperatriz do Maranhão, tem um carinho especial por ela. E a casa dela foi aberta, eu estive ali, e aqueles irmãos, era só uma célula distante, imaginava que estava convertendo um pastor, né? Que pudesse depois, eu poderia ir pregar em tantos lugares que eu jamais imaginei, mas tudo começou lá naquela casa. Nunca despreze o que Deus pode fazer lá na sua célula, lá na sua casa, né? Pessoas estão nascendo de novo e, com certeza, o destino delas está sendo afetado para sempre. E nós vamos chegar no céu naquele dia, vamos ter muita surpresa, porque por um gesto simples de abrir a casa, se dispor a liderar, não é? Compartilhar. Nós temos uma clareza tão grande hoje de que nós lideramos debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. Não, liderar não pode ser pesado, porque se for pesado, não é obra de Deus. A Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve, o seu peso é suave, porque é Deus que opera na nossa vida, o seu querer, o seu realizar. Nós apenas nos dispomos a responder àquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. A Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes. É isso que a Bíblia diz. Você sabe, quando você nasce na realeza, você não fala, não tem um chamado para ser rainha, não tem um chamado para ser princesa. Você é. Você nasceu nessa família. Quem nasce na família real é rei, é príncipe, é princesa, é rainha. Quando dizem amém? Não tem saída para você. Eu quero te dizer que você é um rei e um sacerdote. Você nasceu na família de Deus. Seja bem-vindo. Não negue aquilo. Você vai descobrir que quanto mais você admite a sua identidade, mais favor você experimenta da parte do Senhor. Eu, como eu disse, me converti numa casa e a vida inteira eu vivi nas células e até hoje na minha casa, depois de 33 anos de crente, que eu acho que eu tenho, eu já perdi as contas. Na verdade, eu tenho 2 células na minha casa até hoje, né? Todas as semanas os irmãos se reúnem na minha casa e eu me alegro, eu e minha mulher. Às vezes tem dia que a gente fica chorando lá no quarto. Eu não vou lá para não atrapalhar, né? Porque eu vou lá de vez em quando, vou lá dar uma espiada, porque eu não aguento. Mas eu nunca fico incomodando os meus filhos lá com as células para não constranger os irmãos. Mas eu sinto a unção lá dentro do meu quarto. Eu me alegro porque é a presença de Deus, é a arca que está ali. No começo da igreja, eu me lembro que uma irmã, eu fui falar com ela, falei, você não quer abrir uma célula na sua casa? Ela falou, Deus que me livre. Não vou abrir um negócio desse nunca lá em casa. Imagina, o povo chega lá carregado de demônios e depois eles vão embora, os demônios ficam lá. Essa era a visão que ela tinha de ter uma célula na casa dela. Eu falei, olha, na verdade é o contrário. Eu falei, porque quando a gente se reúne, nós nos reunimos em nome do Senhor. E a arca de Deus é colocada na sua casa. Eu falei, você sabe, a presença de Deus, ela é uma cerca espiritual. E o diabo passa longe, porque queima ele. Quando tem a arca, os demônios fogem, correm. Ele tem muito medo da igreja reunida.
Por isso essa casa é um lugar, na verdade, muito abençoado. Pode até ser que alguém entre oprimido lá, mas o último lugar que o demônio vai ficar é lá, falei para ela. Porque lá tem oração, tem louvor, tem presença de Deus. Amém? Ah, pastor, na casa que não tem? Não, sua casa é abençoada também, acredite em mim. É porque você invoca a presença do Senhor. Mas quando tem mais gente orando na casa, mais abençoado é. Eu e a Marília, quando a gente casou, morávamos num apartamento, era um apertamento, 48 metros. Sabe aqueles apartamentos? Você sai, dá um passo, está na sala, entra no quarto, o outro passo, entra na cozinha e o outro você já está saindo. E a gente tinha célula lá, era um mover de Deus, a gente orava lá. E aí eu me lembro que um dia eu encontrei um tio meu, que não é crente, e ele falou assim, rapaz, o meu vizinho, o seu vizinho de apartamento é meu amigo. E ele falou para mim, viu? O meu vizinho não era crente. Ele falou para mim, lá na casa do seu sobrinho, lá não tem demônio, não. Porque aquele povo ora lá, e eles reúnem, eles cantam. Era o testemunho dele. Você sabe, a minha cunhada, na altura, ela também não era crente. Ela morava em Brasília, mas ela vinha passar fim de semana lá em casa. Então, ela era solteira na época, e ela morou lá nesse apartamento. Esse apartamento era do meu sogro. Ele me emprestou para morar lá na época. E ela morou lá muitos anos, a minha cunhada. Depois ela mudou para Brasília. Quando ela voltou, aí agora a gente tinha reuniões lá, da igreja. Marília tinha convertido, eu também, nos casamos. A gente estava lá, reunia toda semana. Ela falava, eu não sei, eu morei aqui a vida inteira. Mas agora eu venho aqui, eu tenho uma paz tão grande no meu coração. Eu sinto uma coisa diferente aqui na casa. Como é que pode? É o mesmo apartamento. O que era? Presença de Deus, presença de Deus. Quando eu contei isso para essa irmã, ela falou, não, o senhor pode abrir uma célula na minha casa amanhã. Ela entendeu. Então, acredite em mim, querido, participar de uma célula, ter uma célula na sua casa, ser um líder de célula, é uma bênção muito grande. Eu sempre digo aos irmãos que estão começando a liderar, ou estão pensando nisso, não é? Olha, liderar na casa de Deus é uma bênção, é uma oportunidade de servir a um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Mas pela sua infinita graça, nos permite participar de uma obra que é exclusiva dele. E que ele faz por nós. E no final ainda dá galardão. Alguém pode dizer glória a Deus? Pense nisso. Pense nisso. Porque essa é uma bênção muito grande, não é? Então hoje a gente distribuiu aí para você os folders da Escola da Família e da Escola de Ministérios. Nós temos muitos cursos, né? O curso de Maturidade no Espírito é fantástico. O CTL, que é o curso de treinamento de líderes, são cursos incríveis. Esse semestre eu dei o CTL inteiro. No semestre que vem eu não vou dar ele inteiro sozinho, mas eu estou pensando em fazer diferente. Estou pensando em participar e algumas aulas de todas as turmas eu vou dar. Eu vou reunir o pessoal. Então, de alguma maneira, eu quero que você tenha aula comigo. Quando vocês dizem amém? Obrigado. Falo mesmo para consolar aqui o coração do professor. Eu quero participar, foi uma experiência muito grande, tivemos uma grande formatura. E eu quero desafiar você, porque quanto mais você se expõe à palavra, mais a sua vida é transformada, sua casa é afetada, seu casamento é afetado. Eu sei que você pode estar pensando, pastor, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, você ainda está querendo que eu lidere. Você já está cansado só de ouvir o meu argumento para você. Mas acredite em mim, pasme. Certa vez, chegaram... Eu já estou pregando, tá? É porque é assim que eu prego. Eu vou conversando, contando caso. Pregador goiano. As pessoas falam isso de mim, do pastor Luiz. Vocês é engraçado, né? Vocês pregam assim, contando caso. Eu falei, nós somos lá de Goiás, é assim que a gente prega. E Jesus, certa vez, estava conversando com uma mulher na beira do poço, a mulher samaritana, estava pregando para ela. E a Bíblia fala que os apóstolos chegaram com a comida. Deixa eu até soltar aqui meu cronômetro, né? Já que eu estou pregando, né, irmãos? Para eu não me perder no horário. E Jesus estava pregando para essa mulher, e a Bíblia fala que os discípulos chegaram com comida para ele. E eles falaram, mestre, come, nós trouxemos comida. E Jesus falou, não, eu já comi. Ele falou, outra comida tenho para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Interessante, o que Jesus estava falando?
Ele estava dizendo que quando você serve a Deus, debaixo da graça, você se alimenta. Ao contrário do que você imagina, não cansa. Descansa. Descansa, acredite em mim. Você sabe, eu já percebi que eu tenho um limite, assim, eu viajo, dá uma semana, me dá uma saudade da igreja, meu Deus do céu. 10 dias, eu tô louco, se uma semana, 10 dias, eu tenho que vir embora. Porque para mim não é pesado, é alimento. É uma verdade, é uma realidade espiritual, porque quando a gente se reúne, seja aqui, seja na célula, para compartilhar, para cantar, para orar, uma unção corre entre nós. É uma coisa poderosa. A unção de Deus, na Bíblia, ela é simbolizada, por uma das coisas que ela é simbolizada, é pela gordura, pelo azeite. Ou seja, a unção alimenta você. E quando você libera unção. A unção flui de você. E quando você para ali a reunião, você está alimentado, você está suprido, sua vida é fortalecida. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, liderar na casa de Deus, abrir a sua casa, que faz parte da liderança também, ser um anfitrião, ele vai alimentar você, vai fortalecer você, você vai perceber que você vai ser uma pessoa mais descansada. Porque muitos irmãos, eu acho que quando eles pensam em liderar, eles pensam que eles é que vão ter que cuidar da vida dos outros. Não, na verdade não cuidamos. A gente cuida, mas não cuida. Porque quem poder tem o eu para mudar a vida de alguém? Poder tem o eu em mim mesmo para mudar o casamento de alguém? Você faz ideia? Um dia minha filha estava no carro comigo, estava aconselhando alguém, ela não ouviu a conversa, mas ela viu que era um problema. Ela era pequena ainda. E ela falou para mim no final: pai, o senhor não cansa não? Porque o dia inteiro o senhor fica resolvendo o problema dos outros. Eu falei: minha filha, isso é um chamado. E cada vez que eu ajudo alguém, eu me sinto alimentado, renovado pelo Senhor. É uma alegria. Se eu não fizer isso, eu fico triste. Eu tenho prazer. Agora mesmo, fui na farmácia, tomar uma injeção que eu estava precisando que eu tomava. E aí, no meio da injeção, a mulher falou para mim: ô pastor, eu sei que não é hora. Outro dia, na verdade, outro dia eu estava tomando essa injeção, no meio lá a mulher falou para mim: mas o senhor podia orar por mim? Eu estou precisando de oração. E eu tomando a injeção, ela falou: eu sei que eu não devia estar falando isso. Eu falei: claro que devia. Você vai pedir oração para quem? Se você não pedir para o pastor que vem aqui na farmácia. Toma essa vitamina aqui. E aí eu falei: não, eu vou orar por você, sim. Aí ela parou e falou para mim: eu não sei, quanto mais eu faço bem, parece que pior é. Minha vida só piora. Eu estava falando para o meu marido, a gente faz o bem, faz o bem, faz o bem. Falei: então, você já percebeu que você nunca vai conseguir fazer o bem suficiente? Falei: que tanto de bem que você tem que fazer para conseguir merecer o que você está precisando? Ah, não sei, é mesmo, né? Falei: pois é, você não vai dar conta, desiste. Eu falei: Deus não vai te dar porque você merece. Deus vai te dar porque, se você for filha, você vai receber. É de graça. E ela ficou me olhando. Eu falei: mas você sabia que não é todo mundo que é filho de Deus? Não sabia. Falei para ela. Eu falei: então. E eu pude pregar para ela naquele momento da injeção. Paguei o mal com o bem. Brincadeira. Eu falei: não, tem que nascer de novo. Você tem que crer no coração, você tem que confessar, você tem que chamar o Senhor, reconhecer que você é pecador, precisa do Salvador. E eu falei: você crê? Eu creio. Eu falei: você já fez essa oração? Não. Você quer fazer agora? Quero. Eu falei: então termina aí, porque, né? E ela terminou e foi salva lá dentro da sala de injeção. Você vê, é muita bênção. Eu falo assim: puxa vida, valeu a pena porque não há nada mais poderoso, prazeroso, glorioso do que ser um canal de Deus. É ou não é, irmãos? Vamos ser honestos. Não é bom quando Deus te usa, quando você impõe as mãos sobre alguém? Muito bem, é disso que eu quero falar com você hoje. Não é dessa palavra que está aí na revista. Eu quero falar com você a respeito de ter uma vida frutífera. A ter uma vida fecunda, que é fértil, né? Que multiplica, que cresce. Deus planejou que tudo na sua vida frutificasse. Deus planejou que tudo na sua vida possa crescer, multiplicar. Isso é inerente à bênção de Deus. Quantos sabiam disso? Quando Deus criou o homem, vamos ler aqui alguns versículos. Olha o que a Bíblia diz.
E lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, eu espero que você já está começando a ficar com vontade de liderar. Ou abrir a sua casa. Dá uma olhadinha para o lado e fala: sacerdote, príncipe, princesa. Solteiro vai falar para solteira, né? Princesa. Do Senhor, por enquanto, irmão, calma. Pode ser sua, quem sabe, né? Se você for solteiro. E o Deus, olha o Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, quando Deus então cria Adão e Eva, a primeira coisa que ele fala: eu te abençoo para você crescer, para você multiplicar, para você ser fecundo. Tudo que vocês fizerem vai dar certo. Essa é a bênção de Deus. Abraão peca. Adão peca. É tirado do jardim, perde a bênção por causa do pecado. Deus não desiste do plano dele. O plano continua. Mas agora, a Bíblia fala então que a maldade cresce na terra. Aquela dispensação, como vocês ouviram um pouco no domingo passado, é cessada. E Deus vai começar uma nova dispensação através do dilúvio. Então, todos os homens morrem ali, menos a família de Noé. E Noé vai começar de novo. E aí Deus chama Noé, no capítulo 9, o verso 1. Olha o que Deus fala de novo. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está dizendo: eu criei você para ser fecundo. Eu criei você para multiplicar. O seu trabalho vai multiplicar. Seu casamento vai ser fértil. O seu ventre vai ser fértil. A sua vida financeira vai prosperar. Mas a sua vida ministerial, espiritual, também vai ser fecunda. Essa é que Deus está falando. Aquela geração avança, não é? Muitas coisas acontecem. Deus tem que começar de novo. E novamente, ele chama um outro homem, agora chamado Abrão. Lá no capítulo 12. De Gênesis ainda, no verso 1. E olha o que ele diz para ele: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja você uma bênção. Mais uma vez, a bênção de Deus está aqui. Eu já vi gente falar contra um costume muito bonito que tem aqui em Goiás, que é pedir bênção para pai e mãe, não é? Eu peço bênção para meu pai até hoje. Minha mãe já partiu para o Senhor. Mas eu encontro meu pai, eu beijo, pede bênção, e lá em casa não tem saída. Vai ter que pedir bênção mesmo. Encontrou comigo, falou qualquer outra coisa, bênção. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais importantes na vida. Você pode ser inteligente, você pode ser trabalhador, você pode ser capaz, mas se a bênção de Deus não estiver na sua vida, meu querido, em vão você trabalha, em vão você edifica. Pode ganhar dinheiro, mas ele vai para o ralo, porque não tem a bênção de Deus. Você vê, Deus, no entanto, sempre abençoou o homem em todo momento. Se você continuar lendo, eu não vou aqui passar pelo Velho Testamento inteiro, mas quando chega lá em João, no capítulo 3, verso 16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vem e fala: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E agora você começa a ver que a bênção de Deus continua sendo liberada na nova aliança. E o Senhor deseja que pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque o primeiro Adão era natural. Ele tinha a bênção para gerar filhos naturais. Mas agora, o segundo Adão, que é Cristo, é espiritual. Assim como Adão gerou muitos filhos naturais, Deus também espera que eu e você geremos filhos agora espirituais. Amém, irmãos? Você já parou para avaliar essa possibilidade de, quem sabe, ainda esse ano, eu tenho metade do ano pela frente, Deus usar você para salvar alguém? Quantos dizem amém? Isso é tão precioso.
Falando para você outro dia, né, a minha experiência, eu prego na farmácia, prego tomando injeção, prego na rua, prego no ônibus, prego no avião, onde eu tiver oportunidade, eu faço apelo, eu pergunto, porque Deus pode mudar a vida de alguém por um ato simples, e Deus quer usar você. Talvez você fala, pastor, eu não sei falar direito, o que eu falo? Convida então para o encontro, fala testemunha, fala que você teve a sua vida mudada. Um convite seu pode salvar a vida de uma pessoa, pode mudar o destino dela. Acredite em mim, Deus te chamou para que você também participe disso. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, no verso 9, João, o apóstolo João, ele está tendo uma visão, lá do final da história. E olha o que ele diz: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ele viu a multidão de gente salva, ele viu você lá, você estava lá, e aqueles que Deus tem acrescentado no nosso meio, a cada dia. Isso é um sinal da bênção de Deus. O sinal da bênção de Deus na sua vida é a fecundidade, é a fertilidade, é que as coisas estão prosperando. Eu sei que você pode, talvez, estar pensando, puxa, pastor, algumas áreas da minha vida, ou na maioria, eu não estou vendo a fecundidade. Eu não estou vendo a bênção. Muito bem, eu não quero hoje que você esteja aqui acusado, condenado, triste ou abatido, porque alguma área da sua vida não está sendo frutífera, fecunda. Mas hoje eu quero te mostrar por que, apesar da bênção de Deus, do desejo do coração de Deus de abençoar, por que a vida de algumas pessoas ou algumas áreas não estão fecundas, não estão férteis, não estão frutificando, não estão multiplicando. E como que faz, segundo a Bíblia, para que todas elas se tornem frutíferas? Se essa é a vontade de Deus, não deveria ter áreas da nossa vida que não estejam frutificando. Se essa é a vontade de Deus, a nossa vida espiritual também deveria ser frutífera. Se não está sendo, se está tendo algum tipo de esterilidade, é que tem algum problema. Eu quero ler um texto para você. Esse texto nos ajuda a ver por que algumas áreas da nossa vida não estão frutificando. E qual é o remédio de Deus? Qual é a cura de Deus para que você se torne uma pessoa frutífera em todas as áreas da sua vida e também na sua vida espiritual? Esse texto, ele está aqui em 2 Reis, capítulo 2, verso 17. Olha para você ver. O profeta Eliseu, ele tinha acabado de assumir o lugar do profeta Elias. E ele está caminhando no momento em que os discípulos do profeta Elias estavam procurando para ver se achavam o corpo dele. E ele disse, não adianta vocês procurar, ele foi levado. E no meio desse caminho eles se deparam com Jericó, uma cidade. E olha o que eles dizem. Então, 2 Reis 2:17, tá certo? Mas eles, ok, será que eu estou lendo errado? É que é o texto só. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Olha só que coisa, terra estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nela, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Muito bem. A primeira razão, aqui é um retrato de esterilidade. Está aqui uma terra que não produzia. Está aqui um exemplo de um lugar que não dava fruto. Não via na vida, as pessoas que moravam ali, não via a vida dar certo. E o que está acontecendo aqui? O primeiro motivo pelo qual essa terra era estéril é que ela era uma terra amaldiçoada. Sabia disso?
Quem fez isso? Josué. Josué, 300 anos antes, tinha amaldiçoado a cidade de Jericó. Está aqui em Josué, capítulo 6, verso 26. Olha o que diz. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Lembra que na entrada de Canaã, eles derrubaram as muralhas de Jericó e conquistaram aquela cidade? Quando ele conquistou, ele diz: ninguém reconstrua essa cidade, ela é amaldiçoada. É isso que está acontecendo aqui. Aí ele falou: seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Aí a Bíblia diz lá em 1 Reis, no capítulo 16, verso 34, que um homem tentou fazer isso. Olha o que está escrito aqui. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Olha, não era para ter feito isso. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Que coisa! A Bíblia fala que aquela terra estava debaixo de maldição. A maldição tira a fecundidade. Então, você fala: pastor, então não é para ter maldição na sua vida. Não é para ter esterilidade na sua vida. Por quê? Porque você não está mais debaixo de maldição. Eu sei que muitas pessoas, elas falam: pastor, eu percebo a maldição hereditária, maldição da minha família. A minha família tem maldições. Lá os homens prosperam, mas depois eles quebram. Eles não prosseguem prosperando. Os casamentos, minhas tias, minhas primas se separam. Ou então tem um câncer lá. Eu não sei, né? E as pessoas morrem disso. São maldições. Você fala: e agora? Eu estou com medo de estar acontecendo na minha vida também, porque o diabo muitas vezes quer insistir nisso. Mas o que você precisa entender é que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram. Na nossa vida tudo é novo. Você tem apenas o mesmo nome que a sua família, mas agora você é da família de Deus. Você morreu, nasceu de novo, e nessa família não tem mais maldição. Você precisa crer nisso, porque tudo é pela fé. Não adianta você ter nascido de novo, mas se você ainda duvida que alguma maldição possa vir sobre você, porque você está fazendo alguma coisa que não devia, ou não está fazendo tudo certo, você não tem fé. Nessa hora, o inimigo tenta colocar uma maldição, amaldiçoar, impedir que você avance. Mas a palavra de Deus é clara, aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 8, olha o que diz a Bíblia. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha que coisa séria. A Bíblia está dizendo que quem resolve viver a vida cristã merecendo, se ele não cumprir tudo, ele fica amaldiçoado. Porque ele renegou a obra de Cristo e está tentando merecer alguma coisa. Como aquela pessoa que falou para mim: eu não sei porque quanto mais o bem eu faço, pior as coisas acontecem. É que quando você diz isso, eu faço as coisas boas, mas as coisas ruins é que me vêm. Você está tentando merecer alguma coisa. Mas o bem que você faz nunca é suficiente. Você sempre vai quebrar a lei em algum ponto. Paulo está dizendo: não entre por esse caminho. Mas continuando a ler o texto no verso 13, vai para o verso 13. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei.
A maldição da lei era pobreza, doença, esterilidade, miséria e morte. Essa era resumia toda a maldição da lei. Mas a Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Olha que coisa poderosa. A Bíblia fala que os que são da fé, os que creem, foram alcançados pela bênção que Deus deu lá para Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Você creu? Você é filho? Você é da fé? A Bíblia fala que você é abençoado. Mas aquele que ainda tenta merecer alguma coisa, ele falha. Eu não posso dizer que você está mais debaixo de maldição, porque você nasceu de novo, se você creu em Jesus. Mas, por alguma razão, muitos irmãos ainda não recebem a bênção, porque não entenderam que não precisa realmente mais fazer troca. Pastor, então para que você está querendo que eu lidere, abra minha casa? Esse é um engano, quando você lidera ou abre a sua casa para pensar, agora Deus vai me abençoar, porque afinal de contas eu sou líder. Estou aqui me sacrificando. Você não entendeu nada. Eu não lidero para ter troca. Eu lidero porque eu fui amado. E eu quero ficar perto daquele que me ama. Eu quero agradar o coração das pessoas. Entenda, a relação é outra. Eu não agrado a minha mulher para conquistar o amor dela. Mas eu agrado a ela porque ela já me ama. Então eu quero abençoá-la. Você já é amado, então você quer estar perto. Você quer servir o Senhor, não mais por troca, mas por amor. Porque você foi amado, você foi aproximado, você quer andar junto. O filho que tem alegria no seu pai, ele quer andar com ele. Quer estar perto dele, é ou não é? Filhos amargurados ficam longe do pai. Mas filhos amados, eles são esses que se envolvem no negócio do pai. Quer andar com o pai dele. É assim que é. Mas enquanto você não entender isso, esse se torna um problema aqui. Essa terra tinha uma maldição, mas você não tem mais. Você não tem que aceitar que nenhuma área da sua vida seja estéril mais. Diga amém. Por quê? Porque não há mais maldição para você. Toda a maldição que era sobre você por causa do pecado foi colocada sobre Cristo. Você está me entendendo? Ai, pastor, mas eu errei. Está pago. Mas eu não estou fazendo nada certo ainda. Está pago. Eu não estou liderando ainda. Está pago. Não há cobrança. Para com isso. Eu não oro. Oração não é obrigação. É oportunidade de chegar com ousadia pelo sangue junto ao trono da graça e alcançar favor. E se eu não for, Deus te ama do mesmo jeito. Olha para cá, querido. Graça, vou repetir. Não me canso de repetir isso. Até você te lembrar a cada domingo. Graça significa que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas também significa que não há nada que você faça de errado que vai fazer Deus te amar menos. Ele te ama. Mas você precisa crer. Você fala, pastor, mas parece contraditório, porque você começou falando para eu liderar, para eu abrir a casa. Então, mas isso não tem nada a ver com troca. Isso tem a ver com a oportunidade de andar com seu pai. Ser alimentado, fortalecido, ganhar valor, ser produtivo, ver o fruto. Eu acho que não tem nada mais horroroso na vida do que viver uma vida improdutiva. Uma vida de deserto. Deserto é assim. Deserto você não planta, você não colhe. Deserto não acontece nada. É estéril. Muito ruim. A prova de que nós fomos criados para frutificar é que quando você trabalha ou faz qualquer coisa, ou até mesmo cria o seu filho, e você vê ele crescendo, você se sente o quê? Uma pessoa realizada. Porque você produziu algo, porque é inerente a nós. Eu pego no pé dos jovens, dos homens, solteiros e casados, né? Com todo respeito. Eu falo, irmão, quanto mais você entender a sua identidade, quanto mais você entender o que é inerente a ser homem, mais feliz você vai ser. Eu faço uma comparação que ela não é boa, mas ela, com todo respeito, dá para entender. Eu não estou chamando ninguém de cavalo, ok? Estou dizendo o seguinte, que o cavalo
é inerente a ele sair à guerra. A guerra para ele não é uma coisa penosa. Deus criou ele criou ele para a guerra. Cavalos são valentes, corajosos, eles vão. É ou não é? E quanto mais eles estão envolvidos nisso, mais cavalos eles são. Deixa o cavalo de lado. O homem, quanto mais ele se envolve em resolver as coisas, suprir a sua família, guardar a sua casa, resolver problemas, mais homem ele se sente. Porque homens foram feitos para isso. Homem tem costa grossa, couro grosso. Ai, pastor, meu está meio fino, então engrossa, varão. Você vai ficar mais feliz. Acredite em mim. Por que nós vivemos uma pandemia de depressão e a maior parte da depressão são nas mulheres? Porque ou não tem um homem para assumir esse lugar, ou ela, levada pelo feminismo, está querendo um lugar que não foi feito para ela. E vira um fardo para ela. Deus te deu o direito de ter um homem para cuidar de você. Mas há um mundo besta quer jogar fora um direito que é seu. Deus te abençoe. Te deu um homem que quer ser homem. Né? Mas não condene o seu homem. Ore por ele. Mas não tome o lugar dele. E cada vez que ele tomar atitude de homem, aplauda. Porque ele precisa do seu apoio. Essa não é a minha pregação. Já estou eu aqui. Eu estou querendo fazer um seminário para homens. Um seminário não, uma conferência. 7.000 homens. Que tal? Então, ore por isso. Não teve aqui a conferência das mulheres? Que apacentam? Homens que lideram. Eu estou animado com esse negócio. É verdade, acredite em mim. Não é preconceito, não é machismo, nada disso. Eu só quero que você entenda isso, que quanto mais você vive o que Deus planejou para você, mais feliz você é. E Deus planejou para que a sua vida seja frutífera. É tão bom quando a gente faz as coisas e elas dão certo, não é? Quando você planta algo, ela nasce. É frustrante, você planta uma planta e ela morre. Eu tenho um pé de jabuticaba lá no fundo da minha casa, que não dá jabuticaba de jeito nenhum, mas não fui eu que plantei, não. Mas eu estou encafufado com ela. Já comprei um adubo, estou pesquisando na internet, vai nascer. Porque está lá, bonita, tem folha, mas não nasce. Né? Mas eu já estou descobrindo os motivos. Porque é assim que tem que ser. Então, amado, em primeiro lugar, rejeita todo pensamento de maldição na sua vida. Levanta a sua mão aí, em fé. Fala, nenhuma maldição há na minha vida. Porque Cristo me libertou de todas elas, fazendo-se maldição no meu lugar. Amém. Amém? Crê nisso? Crê nisso. Enche o seu coração de fé. Hoje nós vamos tomar a ceia no final. Quando você comer do pão, você vai comer do pão e falar, está aqui, ó. Isso aqui é o corpo dele, ele levou a maldição que era minha. Eu não sou maldito, eu sou abençoado. Pastor, não estou vendo, mas você vai ver. Meu trabalho não está dando certo, mas vai dar. O meu casamento não está legal, mas vai ficar bom. Minha célula não multiplicou, mas vai crescer. Apenas permaneça na posição. Isso não é pensamento positivo, não. Isso chama fé. Fé. Essa terra era estéril porque era amaldiçoada. Mas você não é terra estéril, você é terra abençoada. E essa é a primeira chave que tem que virar na sua cabeça. Isso é tão importante, tão sério. A bênção de Deus, ela é caracterizada por algumas coisas. Em primeiro lugar, a bênção de Deus é caracterizada justamente pelo que eu estou te falando, fecundidade. Fecundidade. Se você olhar todos os textos, você vai ver isso. Lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, na versão NVI, a Bíblia diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro.
Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção de Deus, em primeiro lugar, é para que você seja fecundo. Eu já li muitos versículos, não vou ler eles novamente, mas lembra disso. Deus me planejou e me abençoou. Eu sou filho, eu sou abençoado. E a bênção de Deus, em primeiro lugar, envolve que eu seja fecundo em tudo que eu faço. Segundo lugar, a bênção de Deus prospera. A bênção de Deus prospera. Aquela cidade não era uma cidade próspera, porque não tinha agricultura, não tinha água potável, não tinha a bênção de Deus. Mas você sabe de uma coisa? Quando você tem a bênção de Deus, você recebe a bênção que Isaac recebeu. Isaac, ele plantou numa terra que não dava fruto. Estava tendo seca, mas ele era um homem abençoado. E porque ele era uma pessoa abençoada, mesmo em tempo de seca, ele prosperou. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Ou você não consegue nem pensar nisso? Que possibilidade, pastor? Colher 100 vezes mais. Tem irmão que eu falo isso para ele fala: como? Quem vai me dar isso? Que jeito? Isso não é sábio, não é problema seu. Apenas diga no seu coração: eu sou abençoado, eu vou prosperar 100 vezes mais. Não sei como, o Senhor vai fazer isso. Deus faz milagres. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão aqui hoje, conheço a história dele. Ele foi roubado um tempo atrás, quis matar o sujeito, depois perdoou, porque era irmão também. Pouco tempo depois, Deus deu a ele 10 vezes mais. Falei: tá vendo? O Senhor é com você, meu amado. Você é abençoado. Mesmo em dias difíceis, quando você crê na bênção de Deus, você prospera. Você prospera. Interessante que Deus falou isso para Abraão. Em Gênesis 12, 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, para que você seja uma bênção. Deus quer que você prospere, porque se você não prospera, você não pode ajudar ninguém. Um dia uma irmã falou para mim: eu não creio nesse negócio de prosperidade. Para mim, para o meu filho, está ótimo. Eu falei: muito bem, não é? E que se dane quem está passando necessidade perto de você, né? Que isso, pastor? É o que você acabou de me dizer. Eu não quero prosperar, porque eu não tenho nada a ver com a vida de quem está sofrendo do meu lado. Pois eu quero prosperar, para abençoar a mim, a minha família e aqueles que estão perto de mim. Porque essa é a vontade de Deus, a sua prosperidade. Não para você esbanjar, mas para você abençoar. Ser tu uma bênção. A prosperidade faz parte da bênção de Deus, porque o pobre não pode ajudar ninguém. É tão simples, meu Deus do céu. O problema é quando os seus olhos são maus. Toda vez que fala de dinheiro, se você se incomoda, querido, você tem um problema com a avareza. Ore sobre isso. Se toda vez que o pastor pede oferta, fala de dinheiro, você acha que está roubando, você tem um problema dentro de você. Ore sobre isso. Estou te falando para o seu bem. Acredite em mim. Você precisa ser uma pessoa livre. Eu tinha problema quando eu me converti, desempregado. Orei por muito tempo. Depois de 3 anos, Deus abriu uma porta e eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito bem. Comecei a prosperar numa multinacional. Cheguei a ganhar salários de 50 salários mínimos. Hoje ia dar 60 mil reais por mês. Comprei um carro com ar-condicionado. Meu irmão trouxe um celular dos Estados Unidos que era lançamento, um tijolo desse tamanho. Uma antena assim, que pegava assim no queixo. Motorola, quem lembra disso? Lembra aquele rádio amador? Quem lembra dessa época? Alguém teve esse rádio amador? E eu tinha que trabalhar de terno. Mas eu parava às vezes no sinaleiro, na hora do almoço, aquele calor no meu carro. Eu tinha um Apollo GLS. Era chique naquela época. Mas eu olhava para o pessoal dentro do ônibus, eu ficava com vergonha da minha prosperidade. Eu falava, escondia o celular. E um dia Deus falou para mim: por que você está com vergonha da minha prosperidade na sua vida? Você louvou a mim quando você estava desempregado,
E agora eu estou te abençoando, louvo também. E se eles que estão lá dentro do ônibus clamar, eu vou dar para eles também. Porque da onde eu te dei, não acaba. Amém? Não acaba. Quando os meus filhos eram pequenos, um deles gostava muito de bolacha. E aí eu falava, pode comer. E ele falava, não vou comer não, vai acabar. Menino, mente avarenta. Eu falei, pode comer que se acabar o papai compra mais. Eu dou conta de comprar bolacha para você. Querido, a fonte é inesgotável. O filho pródigo pegou a herança e gastou tudo. Quando ele voltou, tinha mais. Mas não tinha distribuído? Como é que tinha mais? Porque não acaba. Deus tem para você. Por que nós não precisamos ter inveja? Porque é só pedir. Por que não precisa roubar? Porque tudo é seu. Entende por que a gente não guarda a lei? Porque não precisa mais. Deus quer te abençoar. Para que você prospere. E abençoe pessoas perto de você. E abençoe a obra de Deus também. Não é verdade, irmãos? Um dia uma irmã falou que o pai dela brigou muito com ela, porque descobriu que ela estava dando dízimo. Falou, que absurdo. Você está dando dízimo. Você está enchendo barriga de pastor. E ela ficou muito ofendida. E ela veio falar comigo. O que eu falo para o meu pai, pastor? Eu falei, fala para ele que ele está enganado. Você não está enchendo a barriga só do pastor, não. Está enchendo a barriga da mulher dele e dos filhos dele também. Porque eles vivem disso. O salário que a gente ganha aqui da igreja, para trabalhar, para servir a Deus, é uma parte do dízimo dos irmãos. E os pastores que estão lá na Índia, no Paquistão também. E a igreja que está em todo lugar, abençoando você, crescendo, construindo prédios, enviando missionários, sustentando pessoas. É assim. E qual que é o problema? Você vai, se quiser, tiver fé para isso, se alegra. Aqui nada é obrigado. Porque se você não tiver alegria, Deus vai mandar de outra maneira, porque bem nenhum Ele nega aos seus servos. Eu sou servo de Deus, mas você é também. Deus tem para mim e tem para você. Para mim Ele te dá de uma maneira, usando você, para você Ele te dá de outra maneira. Mas todos nós devemos crer na prosperidade. Quantos dizem amém? Você devia se alegrar. Tem irmãos que não se alegram, não é? Você nem deve contar mesmo tudo para todo mundo. Vou te ensinar um princípio. Só conte as bênçãos para pessoas de aliança. Pessoas que se alegram com você. Não conte para aqueles que se entristecem quando você prospera. Não é bênção para eles, não é verdade? Tem gente que você compra um carro novo, ele já fala, deve estar roubando. Ele nunca pondera que Deus pode estar abençoando, não é? A gente só fica nu diante daqueles que a gente tem aliança. Adão e Eva estavam nus, não se envergonhavam antes do pecado, porque tinham aliança. Não conte as suas lutas e nem as suas bênçãos para quem você não tem aliança. Elas vão jogar os porcos. São pérolas. Mas com aqueles que andam e se alegram, conte. Conte as lutas e conte as bênçãos. Não tem problema, mas só para esses. Eu quero te dizer que eu me alegro com a sua prosperidade. Quando irmãos me contam como estão prosperando, eu falo, você é abençoado. Isso faz parte da bênção de Deus. Você vai prosperar, diga amém. Você é abençoado. Você sabe, uma outra parte que está ligada a essa é o suprimento. Porque para prosperar tem que ser suprido. A Bíblia fala que havia uma necessidade, as pessoas estavam ouvindo Jesus, uma multidão, não tinham o que comer. Ele pegou o pão, o peixe, abençoou e multiplicou. Eu vou te contar um segredo, olha para cá. Você quer ver as coisas multiplicarem na sua vida? Você quer ver sua célula multiplicar? Entrega na mão do Senhor. Quando o pão é entregue na mão dele, ele abençoa. E tudo que ele abençoa, ele multiplica. Não tente produzir fruto no seu braço. Não tente multiplicar sua célula com estratégias humanas. Não tente melhorar a sua prosperidade no seu esforço. Coloca tudo na mão dele. Porque o que é levado nas suas mãos é abençoado. E o que ele abençoa é multiplicado. É por isso que você entrega o dízimo. Porque o dízimo representa tudo, diz a Bíblia. Ele representa 100. Quem dá 10 deu tudo. Incrível, né? Para Deus deu tudo. E que tudo que você entrega para ele, ele santifica da iniquidade do mundo.
Ele tira a impureza e a maldição, que o dinheiro é amaldiçoado lá fora. Mas quando você entrega para Deus, Ele limpa. E só que Ele não só limpa, Ele abençoa. E Ele multiplica. É impressionante. O dinheiro lá fora não dá. É saco furado. Mas na sua mão é abençoado. Se não está sendo, vai ser. Porque hoje você está ganhando fé para isso. Mas você sabe mais uma coisa que faz parte da bênção? A honra. Lá em Gênesis 12:2, Deus falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Vou te honrar, ser tu uma bênção. Não procure a honra. Isso é justiça própria, isso é orgulho, mas crê na bênção. E porque você é abençoado, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você no seu casamento, no seu trabalho. Deus vai honrar você na sua célula. Ele vai engrandecer o seu nome, não porque você está querendo ser grande para aparecer, mas vai te engrandecer para servir mais, para ser mais útil. Aqueles que são abençoados são honrados. O diabo muitas vezes se levanta para nos envergonhar, mas aonde houve a vergonha, depois da bênção vai haver dupla honra. Apenas creia. Não precisa ficar procurando ser honrado. Deus vai fazer isso com você. Deus vai te chamar para frente. Não é assim que a Bíblia fala? Isso faz parte da bênção de Deus. Agora, eu sei que você pode pensar: pastor, mas eu estou passando tanta tribulação. Então, ser abençoado não significa não ter tribulação. José era um homem abençoado, sim ou não, irmãos? Mas passou luta? Muita luta. Foi jogado no poço, perseguido, caluniado pela mulher do Potifar. Depois jogaram ele na cadeia, mas a Bíblia fala que ele era abençoado. E por isso, chegou uma hora que Deus virou a chave dele e colocou ele como primeiro-ministro. Eu acabei de ler para você. Isaac era abençoado, mas tinha gente com inveja perseguindo ele, sim ou não? Tinha. Então, você vai ser perseguido? Vai ter tribulação? Vai, mas você é abençoado. E porque você é abençoado, apesar da luta, nada vai parar a bênção de Deus na sua vida. Lembra disso. Não confunda as coisas. Muito bem, a segunda coisa que a gente leu naquele texto é que aquela cidade era uma cidade bem localizada, mas era morta. É isso que a Bíblia diz. Que coisa, hein? Ou seja, ela tinha aparência, era bonita, bem localizada. Talvez era uma cidade iluminada, com praças, não é? Hoje, não sei se naquela época tinha. Só estou imaginando no dia de hoje. Mas não era uma cidade que tinha vida. A Bíblia diz, a igreja, em Apocalipse, capítulo 3, de Sardes, verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Você tem nome que vive, mas está morto. Sabe o que significa isso? É falta de realidade espiritual. A pior tragédia que tem é a falta de realidade espiritual. Você tem cara de crente espiritual, você parece espiritual, mas não tem fruto. Você é cheio de estratégias, articulado, fala bem, tem conexões, mas cadê seus frutos? Eu conheço pessoas que têm milhões de seguidores, mas tem 50 discípulos na igreja dele. Sério? Cadê os discípulos? Por que você acha que seguidor é discípulo? Não é. Ele tem muita gente ali olhando, mas ele não tem vida, não tem fruto, não tem realidade. Você sabe, a cidade era bem localizada, mas era morta. Lendo o texto, sabe, Deus falou comigo: você quer ter fruto? Se localize em Cristo. Joga fora a justiça própria. Não fique localizado em si. Não fique falando: eu sou, eu posso, eu sou bom, eu sou articulado, eu sou capaz. Isso é orgulho. Isso é uma cidade que é bem localizada aparentemente, mas não vai ter a bênção de Deus, porque Deus resiste o soberbo. Mas também não fique localizado em si dizendo: eu não presto, quem sou eu, ninguém me ama. O eu está no centro. Esquece de você. E se localize em Cristo.
Cristo é a minha justiça, é Ele quem me justifica. Não importa o que eu sou, importa o que Ele é. Não importa o que eu faço, importa o que Ele fez. Porque eu estou nele, localizado nele, eu estou cheio dele, eu sou abençoado, minha vida vai dar certo. Realidade espiritual é parar de olhar para você e olhar para Ele. É parar de tentar fazer as coisas frutificarem da sua força e deixar Deus mover na sua vida. Você quer ser frutífero? Para de procurar culpados para a sua esterilidade. Para de arrumar desculpa e só se humilha. Vai para o Senhor, fala: Deus, eu não consigo frutificar. Seja o Senhor a minha fertilidade. Me abençoa. Seja o Senhor a minha justiça. Eu creio no Senhor, descanso em Ti. Você vai ver que Deus vai começar a mover em áreas que estavam mortas na sua vida. Vai trazer realidade. É isso que faz diferença. Não é o muito falar, mas é estar nele. Interessante que a Bíblia ainda diz que aquela terra era estéril por causa das fontes das águas. Lembra que eu li? O problema da esterilidade daquela terra é que as suas fontes estavam contaminadas. Na Bíblia, fonte das águas são duas coisas. Primeiro é o coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você quer ter fruto, você tem que ter um rio que está fluindo. A sua fonte tem que estar limpa, e a sua fonte é o seu coração. Pastor, como é que eu limpo o meu coração? Primeiro, perdoa todo mundo que te ofendeu. Diga amém. Joga fora, deixa aí, perdoa. Você foi perdoado. Ah, mas ela não merece. Mas você também não merecia. Se você não perdoa, seu coração está sujo. E se a fonte está suja, o rio todinho vai estar sujo. Mas quando você libera o perdão, a mágoa, a amargura, ressentimento. Pastor, eu não consigo. O senhor não sabe a dor que é ser traído. Eu sei. Graças a Deus, não pela minha mulher, mas por outras pessoas que andaram comigo. Dói. Mas Deus te dá força para perdoar. Pede ajuda. Para de ser coitadinho, coitadinha, magoado. Limpa o coração. Mas joga fora o orgulho também. Isso é guardar o coração. Mas também significa ter motivações corretas. Por que você quer ser líder? Por que você quer ser discipulador? Você quer uma posição? Então você não vai ter fruto. Mas não, eu quero liderar porque eu fui amado. Eu sou amado. Então eu amo. E eu quero andar com Deus. Só por isso. Ah, pastor, e se eu for honesto e reconhecer que é porque eu estou querendo uma posição? Fala para Deus. Senhor, eu sou tão orgulhoso que eu estou querendo liderar honestamente para aparecer. Mas eu sei que isso é tão feio. Mas eu não quero isso. Tira isso de mim e me dá motivações corretas. Sabia que Deus ouve essa oração? Deus ama orações honestas. Mas tem gente que não, ele quer aparecer, mas não tem coragem de falar isso para Deus. Os discípulos não estavam discutindo isso uma ocasião? Quem que é o primeiro? Sou eu, são vocês. Jesus chegou e percebeu a conversa. Ele deu uma dura neles? Ah, vocês estão discutindo quem quer ser o maior? Ele não brigou com eles. Ele falou: é o seguinte, quem quiser ser o maior, seja o que serve. Estou te dando o caminho, vai lá. Não tem problema querer ser grande. Mas queira ser grande, não para aparecer mais, mas para servir mais. Motivação correta. Coração é uma fonte. Mas o rio na Bíblia também fala do fluir do Espírito. Jeremias, estou acabando, tá, irmãos? Jeremias 2,13, a Bíblia diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Querido, qualquer estratégia humana que você usa para tentar ter fruto, multiplicar sua célula, gerar vida, prosperar, que não seja o poder do Espírito, é cisterna vazia. Você foi criado para dar certo na presença de Deus, para ser cheio do Espírito. Quando você ignora isso, o fruto não vem. Você não foi criado para ser um arbusto solitário no deserto.
Mas o Salmo 1 diz que você é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Sua folha no tempo do ano da sequidão, ela não murcha, porque você preza por uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, não adianta só orar. Todo dia você tem que lembrar que você é perdoado, que você é amado, que você é justificado. Porque se você ora muito, mas não vence a acusação, você não tem fé. Você tem que rejeitar a condenação. O diabo não te acusa de dia e de noite? Então você tem que rejeitar a acusação de dia e de noite. Então eu oro assim, eu começo orando, lembrando. Nenhuma condenação há para mim. Eu estou perdoado, lavado pelo sangue. Quem me justifica é o Senhor. Eu sou seu filho amado. E agora eu vou me encher. Enchei-vos do Espírito Santo, orando em línguas, falando com salmos, com hinos, com cantos espirituais. Eu quero uma vida cheia do Espírito. Não queira viver com Deus vazio de Deus. É incoerente. Então não é uma questão de obrigação orar. É que eu quero que o rio flua. Porque aquela cidade era estéril porque o rio estava seco. Mas quando o rio flui na sua vida, o fruto vai aparecer. A unção de Deus, o fluir de Deus é que vai produzir o fruto. Aquela cidade tinha esse problema, mas você não precisa ter. Para encerrar, como que o profeta curou a esterilidade? Lembra do texto? Coloca de volta lá em 2 Reis 2:20. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Que coisa, hein? O sal é a maneira de curar a esterilidade em qualquer área da sua vida. E na sua vida espiritual também. Bom, se o sal, que sal é esse, pastor? A Bíblia nos diz que na Bíblia sal significa duas coisas. Primeiro, a Bíblia fala em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Você é o sal. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal. Aquele sal prestava para alguma coisa? Não. A Bíblia fala que nós somos o sal, mas se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal parar de salgar, não tem valor nenhum. Virou uma estátua. Você sabe quando o sal perde o poder de salgar? Normalmente quando se acrescenta um outro produto químico nele. Dá uma reação. A gente perde o poder de ser sal aqui quando a gente contamina o coração com o mundo. Se embriaga. Agora eu só quero ganhar dinheiro, só quero trabalhar, só quero fazer isso. Seu coração começa a ficar preocupado. Coração sobrecarregado com as preocupações. Aí você perde o poder de ser sal. O sal, ele tem alguns poderes, não é, irmãos? Em primeiro lugar, ele dá sabor. Vamos ser honestos. Quem prega a lei é uma comida saborosa ou amarga? Amarga. Você quer ser sal? Fale da graça. Fale do perdão. Fale do amor. O sal tem o poder de matar bactérias, é ou não é? Quando você prega a graça e vive nela, você vence o germe da condenação, da culpa. O sal preserva. É quando você está vivendo uma vida para Deus e para o seu reino em primeiro lugar, que tudo na sua vida continua dando certo, preservado. Isso é poderoso. O sal tem esse poder incrível. E o sal, ele tem mais uma coisa que ele faz. Ele produz sede. Quando você come um churrasco, sal grosso, mal passado, depois dá vontade de tomar água. Você sabe, quando você prega o evangelho, as pessoas têm sede de Deus. Quando a sua vida é esse sal, o fruto volta. Você quer ter fruto? Volte a ser sal, que salga. Não fique condenado, apenas fala: Senhor, amém, hoje me ajuda. Eu quero voltar o meu coração para o Senhor. Eu quero jogar fora aquilo que eu misturei. Eu quero que eu volte a ser esse sal que
produz sede no coração das pessoas, que alimenta, que dá sabor, que mata o germe na minha casa, no meu casamento, com meus filhos, na vida da igreja, no meu trabalho. Eu quero ser esse sal que salga, cura. Mas para encerrar, quero que você fique de pé e pegue a sua ceia. A Bíblia fala que o sal, ele é o sal da aliança. Olha o que diz Levítico, capítulo 2, verso 13. Não converse. Levítico, capítulo 2, verso 13, diz assim. Coloca para mim, Levítico, capítulo 2, verso 13, por favor. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicará o sal. Você sabe em que momento que você volta a ter fruto? É no momento que o sal da aliança é aplicado. Na Bíblia o sal é o sal da aliança. É no momento em que você se lembra que você está debaixo de uma nova aliança. E que nessa nova aliança, Ele se fez maldição no seu lugar. Ele se fez pecado no seu lugar. Para que você fosse abençoado com a bênção de Abraão. Que traz fecundidade, que sara a esterilidade, que te prospera, que te coloca na condição de honra. Amém? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você comer do pão, para lembrar que não tem mais maldição, nem doença, nem miséria, nem morte, nem depressão, nem medo nenhum. Hoje é dia de você colocar o sal da aliança, para lembrar que agora você está nele, e que Ele é a razão para que na sua vida as coisas frutifiquem. O sal da aliança é para lembrar que quando você tomar o cálice, você está perdoado. Não há mais culpa, não há mais condenação. Deus não está irado com você, apesar dos seus erros. Ele te ama, e Ele tem pensamentos bons a seu respeito. Quando você crê nessa verdade, o sal da aliança é colocado na sua vida. E toda a esterilidade é removida. Por um minuto, antes de comermos do pão, antes de tomarmos do cálice, segurando ele, vamos ministrar um breve momento, uma canção. Eu quero que o Senhor enche o seu coração de fé. Enquanto você canta, creia que Deus está tirando toda a esterilidade da sua vida.